E aí galera, tranquilo? Então nosso vídeo dessa semana eu vou fazer diferente. Vou gravar no caderno escrevendo, tá? Acho também que vai ficar legal para vocês compreenderem. Então olha só, dando sequência ao nosso estudo dentro da química orgânica, na aula passada a gente viu sobre nomenclatura de compostos de cadeia normal, certo? Que é aquelas cadeias retas, tipo assim, ó, carbono, 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 coloca os hidrogênios, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Isso é uma cadeia normal. Hoje nós vamos estudar os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Aqui um exemplo aqui, ó, de uma cadeia ramificada. Tá aqui, ó. Olha a ramificação bem aqui, ó. Aqui é a ramificação. Então isso é uma cadeia ramificada. Então hoje a gente vai estudar essa nomenclatura. Beleza? Vai acrescentar um pouquinho de coisa agora pra gente. Mas a base continua o mesmo estudo anterior. Inclusive na atividade dessa semana, eu deixei lá aquela imagem que eu tinha colocado na anterior, da nomenclatura. Lembra? Um carbono, MET. 2 carbonos, ET, 3 carbonos, PROP, 4 carbonos, BUT, 5 carbonos, PENT, 6, Hex, e assim por diante. Tem essa tabelinha lá. Segunda parte, uma ligação simples, AN, uma dupla, EN, uma tripla, IN, duas duplas, DIEN, duas triplas, DIN. E a terminação, como a gente está estudando hidrocarbonetos, todos eles vão terminar em O. Beleza? Essa parte a gente vai continuar. O que vai acontecer agora? Presta atenção. Os compostos de cadeia ramificada, que é esse segundo exemplo aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer para dar nome a eles, é determinar o que a gente chama de cadeia principal. O que seria essa cadeia principal? A cadeia principal de um composto orgânico é sempre a maior sequência de carbonos, você pegando duas extremidades. Como assim? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, ele tem 3 extremidades, essa, essa e essa. Então eu vou contar de uma até a outra e ver qual que é a maior sequência. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou contar em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que é maior? Então aqui, ó, eu vou chamar de cadeia principal. Essa é a minha cadeia principal. Correto? É a maior sequência de carbonos. Beleza. Aí, beleza. O que ficou de fora? Ficou esse grupo aqui, ó, esse grupo CH3, ele ficou de fora da minha cadeia principal. Ele tem um nome especial, que antes de dar a nomenclatura aqui, vamos trabalhar com esses compostos que ficam de fora. Eles são chamados de radicais orgânicos. Eu coloquei essa tabelinha para vocês também no formulário. Radicais orgânicos. Eu tenho o grupo CH3, que a gente chama de metil. Eu tenho o grupo CH2CH3, que a gente chama de etil. Aqui, ó, só tem um carbono, ó, lembra? MET, mas a terminação IL. Eu tenho 2 carbonos, ET, mas a terminação IL. Isso são os radicais, que é o grupinho que fica de fora. Nos exemplos mais para frente aqui, vocês vão entender com mais clareza. Terceiro, que a gente vai trabalhar é com esse aqui também. Quantos carbonos? 1, 2, 3, ó. 3 carbono é prop, mais a terminação il. Então esse é o radical chamado de propil. Só que com 3 tem essa possibilidade aqui, ó. Aqui, ó. Qual a diferença, professor? A diferença é que nesse de cima aqui, eu vou ligar na cadeia principal, eu vou ligar esse carbono do canto. Então ele vai ficar reto assim, ó. Nesse aqui de baixo, eu também vou ligar na cadeia principal. Eu vou jogar ele lá, por exemplo, eu jogaria tudo isso aqui no lugar desse CH3. Aqui, ó. Então ele estaria ligado na cadeia principal. Só que eu ligo na cadeia principal com o carbono do meio e não no carbono do canto, tá vendo? Então isso aqui, ó,
é um tipo especial do propil. Ele é chamado de isopropil. Beleza? Então são essas duas possibilidades. E vamos ver mais esse aqui, ó, com 4 carbonos. Que é esse aqui, que é o tradicional. Que se você olhar aqui com 4 carbonos é but, né? Então esse aqui é o butil. E ainda tenho, que eu coloquei para vocês, outro com 4 carbonos, que é esse aqui, ó. Que é só um. Que é quando você liga aqui, ó. Você liga esse carbono na cadeia principal. Ele também tem 4 carbonos, só que diferente desse aqui que liga no canto, ele liga no carbono do meio. Ele é chamado de sec-butil. Beleza? Tudo isso aqui tem no formulário de vocês. Vamos entender isso aqui agora. O que são esses radicais? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Olha só, primeiro exemplo. A cadeia principal, peguei aqui, é a maior sequência de carbonos. E o que ficou de fora, que é esse grupinho aqui, é chamado de radical orgânico. No caso aqui, ó, é só um carbono, tá vendo? CH3. Como é que é o nome desse radical? Aqui, ó. Ele é o... Isso aqui é o metil. Certo, metil. Vamos fazer mais exemplos. Depois a gente vai para a parte de nomenclatura completa. Vou passar outro exemplo aqui. CH2, CH2, CH3. Vou fazer um grandão aqui, ó. Olha aí, gigante, hein? Vamos lá. Primeira coisa, pegar-se a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Maior sequência de carbonos. Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando de ponta a ponta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já é maior, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, já é maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, ou assim vai ser a minha cadeia principal. Nesse caso aqui, tanto faz. Vamos pegar em linha reta que fica mais fácil até de eu analisar aqui. Pronto, minha cadeia principal é a maior sequência de carbonos, fechou. Aí o que ficou de fora? Ficou esse grupo aqui, vou marcar. Ficou esse grupo aqui e esse grupo aqui. Vamos ver o nome deles. Esse primeiro aqui a gente já viu no exemplo anterior, ó. É só um carbono, ele é chamado de metil. Esse aqui, ele tem 2 carbonos. 2 carbonos, cadê? 2 carbonos, ó aqui, ó. CH2, CH3. Ele é chamado de etil. Etil. E esse aqui, ó, tem 3 carbonos. Com 3 carbonos existem 2 possibilidades, né? É o isopropil ou o propil, ó. 3 carbonos, 3 carbonos. A diferença é que o propil, ele vai ligar na cadeia principal com o carbono da extremidade. E aqui ele vai ligar no carbono do meio. Se você olhar lá, ó, o carbono que está ligado com a cadeia principal é esse aqui, ó. E ele é o carbono do meio dos dois, ó. Ele está no meio dos dois. Então o nome disso aqui é isopropil. Ok? Então isso são os radicais orgânicos. Na nossa próxima aula, eu vou gravar outro vídeo, né, para a semana que vem. A gente vai estudar a dar o nome completo para esses compostos aí. O nome bonitinho. Por enquanto a gente está vendo só o nome dos radicais orgânicos. Para fechar, só um detalhe que eu esqueci de falar. Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que... pode... Vou deixar uma dupla aqui. Deixa só a dupla, só para entender. 3, tá bom. Aí CH2, CH3, C, colocar outra dupla aqui. Vou colocar ela aqui. CH3,
Aqui é 1, aqui é 1. Lembra? Isso aqui é a quantidade de hidrogênio que eu coloco para completar a minha cadeia carbônica, né? Que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Então vamos lá. Pronto. Deu para entender. Deu para desenhar. Ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para entender. Aqui é uma ligação dupla. Aqui é uma ligação dupla e aqui é uma ligação simples. Cadeia principal, presta atenção, maior sequência de carbonos. Só que agora, como eu tenho uma ligação dupla, pode ser dupla ou tripla, a regra muda só um pouquinho. A cadeia principal, ela vai ser realmente a maior sequência de carbonos. Só que desde que a ligação dupla ou tripla esteja dentro dessa cadeia principal. Como assim, professor? Se eu fosse pegar a maior sequência aqui, poderia ser assim, ó. Saindo daqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Vou colocar mais, só para entender, vou colocar mais assim. Ó. Vamos de novo. Se eu pegar essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pegar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo que essa sequência é a maior? Ou seja, essa seria a cadeia principal. Só que ligação dupla não fica de fora da cadeia principal, ou ligação tripla. E se eu fizer assim, sendo a cadeia principal, porque é a maior sequência de carbonos, essa dupla aqui vai ficar de fora, ó. Tá vendo? Então não pode. Então nesse caso vai fugir um pouquinho a regra. A cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Pegando-se as duas ligações duplas, ó, dentro da cadeia principal. Tá vendo? Beleza. Professor, o que ficou de fora? Ficou de fora esse, que a gente já sabe que é chamado de metil. E esse grupão aqui, ó, com 4 carbonos. 4 carbonos, vamos lá, rapidão, tá acabando. Ou é butil ou é sec-butil. Ligou no carbono da extremidade, na cadeia principal, butil. Ligou no carbono secundário, sec-butil. O que aconteceu? Ele está ligado no carbono da extremidade, ó. Ele que está ligando a cadeia principal. Então, isso aqui é o butil. Beleza?